Olá pessoal, eu sou o Davi Piraino e bem-vindos a mais uma edição de Cinescorp TV. Hoje falaremos de Jornada nas Estrelas, a série original ou série clássica produzida nos anos 60. Eu vou dar um passeio de teletransporte e volto já, pessoal. Muito já se falou sobre Jornada nas Estrelas, a série clássica. Ela é composta de uma série com 3 temporadas, uma série em desenho animado nos anos 70 e 6 longa-metragens no cinema. Faremos uma divisão em 2 partes, pessoal. Nesse programa falaremos da série em si, que vai do período de 1964, na verdade, quando o conceito foi criado, até o final dos anos 60. E na próxima semana falaremos sobre a série em desenho animado e os longas do cinema. A série foi criada por Gene Roddenberry, ou Eugene Roddenberry, que era um policial de Los Angeles, mas ele queria realmente se tornar um escritor voltado para séries de TV, programas, filmes. Então, durante algum tempo, Gene Roddenberry escreveu e conseguiu viabilizar roteiros para algumas séries, como O Tenente, mas Gene Roddenberry tinha um sonho. Ele tinha visualizado um mundo melhor, onde todos seriam iguais e todos usariam a tecnologia para evoluir e conquistar novos lugares. E com esse conceito ele criou Jornada nas Estrelas. Ele criou como conceito de uma série semanal. Essa foi a premissa de Gene Roddenberry quando começou a escrever episódios para outras séries de TV. Criar um formato novo, que fosse novo e inovador na televisão. Gene Roddenberry criou esse formato, que começou a bater na porta das produtoras e emissoras de TV. Nós já falamos aqui no programa de Missão Impossível que a mãe de Missão Impossível era Lucille Ball, mas também ela teve um segundo filho, que foi Star Trek, Jornada nas Estrelas. Gene Roddenberry bateu na porta da Desilu, quando outros estúdios recusaram a produção, o interesse de Jornada nas Estrelas. E Lucille Ball, como era uma visionária, gostou do formato e produziu um piloto. Esse piloto foi apresentado para a rede CBS. A rede CBS então viu o piloto, que chamou-se The Cage, a jaula, produzido em 1964, com um formato um pouco diferente do que a série que foi pro ar, em 1966, e mostrava as aventuras do capitão Christopher Pike, interpretado pelo ator Jeffrey Hunter, e ele tinha um suboficial, um Sr. Spock, é um vulcano, mas um vulcano também diferente do Spock que nós conhecemos mais tarde, sim. Um Spock risonho e bem emotivo. E a grande sacada da série era ter um segundo oficial, o primeiro oficial da ponte, number one, que era uma mulher. Na época, nós estamos falando isso no começo dos anos 60, existia muito preconceito, existia o medo que as mulheres fossem tomar o lugar dos homens, e os executivos, quando viram esse episódio, que na verdade é um episódio de excelente qualidade, a CBS considerou esse episódio assim, de boa qualidade, mas como ele tinha muitos conceitos ou preconceitos da época, muitas insinuações sexuais e uma mulher na ponte de comando, ele foi rejeitado. Foi rejeitado, mas como realmente o produto era de boa qualidade, foi dado uma segunda chance a Gene Roddenberry a fazer um segundo piloto. A rede CBS pediu 2 coisas. Primeiro, que tirasse a mulher da ponte de comando, e também não queria o Sr. Spock. Gene Roddenberry bateu o pé no chão, disse que Leonard Nimoy e o personagem eram importantes para a trama, e foi feito um novo piloto. Dessa vez tiraram o ator Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter não podia mais participar da série por problemas contratuais e compromissos. Então contratou-se o ator canadense William Shatner, que faria então o Capitão Kirk. Manteve-se Leonard Nimoy como o Vulcano Spock, só que já foi definido por Gene Roddenberry que Spock era um ser
realmente desprovido de emoções, ele era meio humano, meio vulcano, e para o médico da nave foi contratado o ator DeForest Kelley como Dr. McCoy. Então o seriado era uma espécie de tripé, voltado sempre nas histórias com esses três personagens. O piloto chamou-se Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, ou Onde Nenhum Homem Pisou, na primeira dublagem aqui dos anos 60, e foi aprovado. E a série deu-se início. Como eu já havia também comentado com vocês que a Desilu enfrentava dificuldades financeiras na época, então houve realmente uma dificuldade no primeiro ano da série em se produzir um seriado de ficção científica que tenha efeitos, que tenha história e que tenha cenários futuristas, né? Então, hoje, achamos que os cenários e as roupas eram muito simples, né? Mas nós estamos falando dos anos 60 e o conceito realmente, tirando esses pequenos detalhes, Jornada nas Estrelas não envelheceu. Ele tem a base, ou seja, de histórias que são baseadas, na verdade, no que está acontecendo no mundo. Então nós temos muitos episódios que refletem racismo, o Women's Leap, né, que foi o movimento feminista. A série teve muitos problemas. Primeiro, como eu disse, né, problemas de produção. No segundo ano, a Desilu foi vendida para a Paramount, então a Paramount encampou, na verdade, tanto Missão Impossível como Jornada nas Estrelas. Nessa época, em 1967, na segunda temporada, um novo personagem foi incluído, o navegador Chekhov, que é um russo, e que ele tinha um cabelo cortado como se fosse uma tigela, mas deve-se então, na época, à popularidade dos Beatles. O terceiro ano da série marcou-se pela saída de Gene Roddenberry como produtor executivo, e o nível das histórias caiu muito. Alguns absurdos, como o cérebro de Spock, que é o primeiro episódio da terceira temporada, onde Spock sofre uma cirurgia. Um episódio onde aparecem hippies cantando na Enterprise com violão, maquiados. Isso aí é anos 60, então, como eu falei, né, são episódios que refletem muito a época, mas a qualidade dos episódios acabaram caindo. E a série foi cancelada aí em 1969, um pouquinho antes da chegada do homem americano na Lua. Quando se conseguiu a verba para fazer o segundo piloto da série, procurou-se um ator que fosse substituir o ator Jeffrey Hunter. Eu sei que vocês já sabem que quem foi contratado foi o William Shatner, mas outros atores foram consultados, né? E entre eles Jack Lord, de Hawaii 5-0, Martin Landau, de Missão Impossível, e Lloyd Bridges, de Aventura Submarina. O Spock, na verdade, quando ele foi desenvolvido por Gene Roddenberry, deveria ser um marciano e todo vermelho. Mas só que nos testes que foram feitos em preto e branco, a maquiagem usada em Leonard Nimoy resultou em que o ator apareceu com uma pele bem escura, quase preta. O outro problema que Leonard Nimoy tinha era sobre as orelhas, né? Demorou-se vários meses para conseguir que uma empresa produzisse aquelas orelhas que não ficassem falsas. Muitas coisas que vimos em Jornada nas Estrelas na série dos anos 60 se tornaram realidade. A Motorola inventou o celular StarTAC, baseado no telecomunicador de Jornada nas Estrelas. A enfermaria do Dr. McCoy, que tem uma cama onde, quando o paciente se deita e aparece um display com seus sinais vitais, também é uma coisa que existe hoje. E já estão cogitando, e dizem por aí que já está até pronto, o teletransporte de partículas. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado, mas antes de mais nada, dê um like, favorite, inscreva-se no nosso canal do YouTube, acesse nossa página www.cinescopiotv.com. Eu sou o Davi Piraíno e live long and prosper. Viva e prospere muito. Até lá. Tanto Missão Impossível como Jornada nas Estrelas. Nessa época, em 1967, na segunda temporada, um novo personagem foi incluído, o navegador Chekhov, que é um russo, e que ele tinha um cabelo cortado como se fosse uma tigela, mas
Deve-se então na época à popularidade dos Beatles. O terceiro ano da série marcou-se pela saída de Gene Roddenberry como produtor executivo, e o nível das histórias caiu muito. Alguns absurdos, como o cérebro de Spock, que é o primeiro episódio da terceira temporada, onde Spock sofre uma cirurgia. Um episódio onde aparecem hippies cantando na Enterprise com violão, maquiados. Isso aí é anos 60, então, como eu falei, né, são episódios que refletem muito a época, mas a qualidade dos episódios acabaram caindo. E a série foi cancelada aí em 1969, um pouquinho antes da chegada do homem americano na Lua. Quando se conseguiu a verba para fazer o segundo piloto da série, procurou-se um ator que fosse substituir o ator Jeffrey Hunter. Eu sei que vocês já sabem que quem foi contratado foi o William Shatner, mas outros atores foram consultados, né? E entre eles Jack Lord, de Hawaii 5-0, Martin Landau, de Missão Impossível, e Lloyd Bridges, de Aventura Submarina. O Spock, na verdade, quando ele foi desenvolvido por Gene Roddenberry, deveria ser um marciano e todo vermelho. Mas só que nos testes que foram feitos em preto e branco, a maquiagem usada em Leonardo Nimoy, então o seriado era uma espécie de tripé, voltado sempre nas histórias com esses três personagens. O piloto chamou-se Onde Nenhum Homem Jamais Esteve, ou Onde Nenhum Homem Pisou, na primeira dublagem aqui dos anos 60, e foi aprovado. E a série deu-se início. Como eu já havia também comentado com vocês que a Desilu enfrentava dificuldades financeiras na época, então houve realmente uma dificuldade no primeiro ano da série em se produzir um seriado de ficção científica que tenha efeitos, que tenha história e que tenha cenários futuristas, né? Então, hoje, achamos que os cenários e as roupas eram muito simples, né? Mas nós estamos falando nos anos 60 e o conceito realmente, tirando esses pequenos detalhes, Jornada das Estrelas não envelheceu. Ele tem a base, ou seja, de histórias que são baseadas, na verdade, no que está acontecendo no mundo. Então nós temos muitos episódios que refletem racismo, o Woman's Leap, né, que foi o movimento feminista. A série teve muitos problemas. Primeiro, como eu disse, né, problemas de produção. No segundo ano, a Desilu foi vendida para a Paramount, então a Paramount encampou, na verdade, era ter um segundo oficial, né, o primeiro oficial da ponte, number one, que era uma mulher. Na época, nós estamos falando isso no começo dos anos 60, existia muito preconceito, existia o medo que as mulheres fossem tomar o lugar dos homens, e os executivos, quando viram esse episódio, que na verdade é um episódio de excelente qualidade, a CBS considerou esse episódio assim, de boa qualidade, mas como ele tinha muitos conceitos ou preconceitos da época, muitas insinuações sexuais e uma mulher na ponte de comando, ele foi rejeitado. Foi rejeitado, mas como realmente o produto era de boa qualidade, foi dado uma segunda chance a Gene Roddenberry a fazer um segundo piloto. A rede CBS pediu duas coisas. Primeiro, que tirasse a mulher da ponte de comando, e também não queria o Sr. Spock. Gene Roddenberry bateu o pé no chão, disse que Leonard Nimoy e o personagem eram importantes para a trama, e foi feito um novo piloto. Dessa vez tiraram o ator Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter não podia mais participar da série por problemas contratuais e compromissos. Então contratou-se o ator canadense William Shatner, que faria então o Capitão Kirk. Manteve-se Leonard Nimoy como Vulcano Spock, só que já foi definido por Gene Roddenberry que Spock era um ser realmente desprovido de emoções, ele era meio humano, meio vulcano, e para o médico da nave foi contratado o ator DeForest Kelley como Dr. McCoy. Olá pessoal, eu sou o Davi Piraino e bem-vindos a mais uma edição de Cinescope TV. Hoje falaremos de Jornada nas Estrelas, a série original ou série clássica produzida nos anos 60. Eu vou dar um passeio de teletransporte e volto já, pessoal.
Muito já se falou sobre Jornada nas Estrelas, a série clássica. Ela é composta de uma série com 3 temporadas, uma série em desenho animado nos anos 70 e 6 longa-metragens no cinema. Faremos uma divisão em 2 partes, pessoal. Nesse programa falaremos da série em si, né, que vai do período de 1964, na verdade, quando o conceito foi criado, até o final dos anos 60. E na próxima semana falaremos sobre a série em desenho animado e os longas do cinema. A série foi criada por Gene Roddenberry, ou Eugene Roddenberry, que era um policial de Los Angeles, mas ele queria realmente se tornar um escritor voltado para séries de TV, programas, filmes. Então, durante algum tempo, Gene Roddenberry escreveu e conseguiu viabilizar roteiros para algumas séries, como O Tenente. Mas Gene Roddenberry tinha um sonho. Ele tinha visualizado um mundo melhor, onde todos seriam iguais e todos usariam a tecnologia para evoluir e conquistar novos lugares. E com esse conceito ele criou Jornada nas Estrelas. Ele criou como conceito de uma série semanal. Essa foi a premissa de Gene Roddenberry quando começou a escrever episódios para outras séries de TV. Criar um formato novo, que fosse novo e inovador na televisão. Gene Roddenberry criou esse formato, que começou a bater na porta das produtoras e emissoras de TV. Nós já falamos aqui no programa de Missão Impossível que a mãe de Missão Impossível era Lucille Ball, mas também ela teve um segundo filho, que foi Star Trek, Jornada nas Estrelas. Gene Roddenberry bateu na porta da Desilu, quando outros estúdios recusaram, né, a produção, né, o interesse de Jornada nas Estrelas. E Lucille Ball, como era uma visionária, gostou do formato e produziu um piloto. Esse piloto foi apresentado para a rede CBS. A rede CBS então viu o piloto, que chamou-se The Cage, a jaula, produzido em 1964, com um formato um pouco diferente do que a série que foi para o ar, né, em 1966, e mostrava as aventuras do capitão Christopher Pike, interpretado pelo ator Jeffrey Hunter, e ele tinha um suboficial, né, um Sr. Spock, é um vulcano, mas um vulcano também diferente do Spock que nós conhecemos mais tarde, assim, um Spock risonho e bem emotivo. E a grande sacada da série